Aqui? Aqui? Aonde? Hoje no Kryptonita eu conto a história dele que não tem medo de nada e um dos principais empregados do Netflix, o Demolidor. O Demolidor Daredevil, significado do Homem que Tudo Vê, foi criado no ano de 1964 numa história em quadrinhos da Marvel que levava o seu nome, criado por Stan Lee e Bill Everett. A história em quadrinhos do Demolidor conta a história do pequeno Matt Murdock, que vive sua vida aí nada fácil, misturada entre tragédia e alegria. Ele é criado sozinho pelo seu pai, o grande boxeador Jack Murdock. E o pai dele, o Jack, incentivava ele a estudar, a não praticar esporte com as outras crianças, para ficar estudando e ser bem sucedido profissionalmente. E um belo dia, um idoso deficiente visual atravessa a rua, e se não fosse pelo Matt Murdock, esse deficiente visual teria morrido porque ele ia ser atropelado por um caminhão que levava um lixo tóxico, mas esse lixo tóxico acabou caindo no rosto do pequeno Matt, ele acabou perdendo a sua visão, mas isso não o enfraqueceu, deixou ele mais forte e aguçou todos os outros sentidos do Matt. Minha cegueira parecia aguçar todos os meus outros sentidos. Faro, tato, paladar. Eu podia enxergar melhor do que antes. Era um tipo de radar natural. Enquanto o Matt Murdock tenta se adaptar à sua nova vida de deficiente visual, o seu pai, Jack Murdock, ele é recrutado lá para perder uma luta, e se ele perdesse ele ia ganhar muito dinheiro de um arranjador. Só que na hora H lá, o Jack Murdock resolve vencer a luta, só que ele mais tarde é assassinado pelo arranjador e seus homens. Então o seu filho Matt Murdock promete vingança contra esse tal de arranjador. Ele vai pagar pelo que fez aos inocentes e a meu pai. Mas lembre-se bem de uma coisa. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. E depois que o Matt Murdock promete vingança com os caras que assassinaram o seu pai, ele é treinado pelo ninja também cego Stick, que o ensina tudo o que ele sabe sobre artes marciais. You're getting stronger. O acidente me modificou. Se foi a radiação, não importa. Stick foi o meu mentor. Ele me ajudou a viver de acordo com o meu apelido. Matt Murdock acaba virando o Homem Sem Medo, Demolidor. No começo ele vestia aquele uniforme meio tosco, amarelo, vermelho e preto, e acaba indo atrás do arranjador, detendo o arranjador que tem um ataque cardíaco antes mesmo de lutar com o Demolidor. Mas ele não sossega não. Ele decide e promete combater o crime em Hell's Kitchen, o bairro de onde foi criado. This is my city, and I will protect it from those who seek to destroy it. I am the... Batman! What? Enquanto de noite o Demolidor combate o crime em Hell's Kitchen, de tarde o Matt Murdock consegue se formar na faculdade de Direito e ao lado de Fogg, o seu grande amigo, se tornam grandes advogados, os abacates da lei. Bom, eles dizem que a justiça também é cega. Então eu gosto de pensar que isso me dá uma vantagem na competição. E não dá pra falar de Demolidor sem falar de nada mais, nada menos que Frank Miller. Muitos fãs o conhecem como o verdadeiro criador do Demolidor, porque nos anos 60, quando começou a surgir as histórias do Demolidor nos quadrinhos, ele no começo vendiam bastante, mas depois caiu drasticamente as vendas, porque o Demolidor não tinha muita humanidade, era sempre a parte do herói combatendo o crime, isso acabou cansando o leitor, mas depois, com a vinda de Frank Miller fazendo o Demolidor nos quadrinhos, o Demolidor acabou ganhando um tom mais sombrio, mais adulto, mais sangrento, e acabou revivendo o Demolidor nas histórias em quadrinhos e ganhando grandes histórias. A maior delas, A Queda de Murdock, é a história que conta que Karen Page, a ex-namorada do Matt, que trabalhava com ele como secretária lá na advocacia, viciada em drogas, acaba contando a verdadeira identidade do Demolidor para nada mais, nada menos que o rei do crime, e ele acaba
fazendo um inferno a vida do Matt Murdock. É uma das histórias mais conhecidas e mais conceituadas pelos fãs até hoje do Demolidor. E os principais inimigos do nosso destemido Demolidor é o Wilson Fisk, em inglês e espanhol é Fisk, Fisk, um mafioso gênio do crime que manda e desmanda nas ruas de Nova York e Hell's Kitchen principalmente. Wilson Fisk, Matthew Murdock. Yes, the attorney. I've heard about all your work in Hell's Kitchen. O mercenário, aquele que tem a habilidade de transformar qualquer coisa em uma arma letal, então ele pode te matar até com um lápis, tem uma pontaria impecável. Bullseye. E o Demolidor, Matt Murdock, também é bem pegadorzinho. Claro que o seu principal amor é ela, Elektra Natchions, que se tornou uma mercenária após o assassinato do seu pai. Conheceu o Matt lá na faculdade de Direito. E o grande amor do Demolidor nas histórias em quadrinhos. Eles viviam brigando, era aquele toma lá da cá, mas formam um belo e maravilhoso casal. Ele também já se envolveu com a sua secretária, a Karen Page, e até deu uns pega na Viúva Negra. Very cool. Apesar do Matt Murdock prestar assessoria jurídica para muitos dos super-heróis, inclusive o Quarteto Fantástico também, que é o principal advogado deles, como Demolidor, ele não gostava de se envolver em nenhum grupo de super-heróis. Já foi chamado para os Vingadores, ele não aceitou muito, ele gosta mesmo de trabalhar sozinho. Muito tempo depois, ele se aliou aos Defensores, com seus amigos Punho de Ferro, Luke Cage, depois aos Novos Vingadores. E nos anos 80 a gente vê o Demolidor num filme do Incrível Hulk, mas ele não é chamado de Demolidor, e sim Audacioso, onde a história conta que Matt Murdock ajuda o Dr. Bruce Banner, o Hulk, lá no Tribunal de Justiça. Eu reconheço do metrô. O nome dele é John, se não me engano. Ok. Não, ele está armado. Muito bem, agora escute. Ele também aparece em desenhos do Homem-Aranha, que é o seu grande amigo nas histórias de quadrinhos e nos desenhos, um grande aliado do Demolidor. Um parceiro para a vida toda em sua guerra contra o rei do crime. Obrigado. Até logo, Demolidor. E não se preocupe que eu vou combater o rei do crime até o fim. Pode apostar nisso. Em 2003, o Demolidor ganhou seu próprio filme no cinema, produzido pela Fox e vivido por Ben Affleck no papel de Demolidor. Aquele filme que vocês sabem é, ó... uma bosta. He can hear it before it makes a sound. He can sense it before it happens. Apesar do filme ter os dois principais vilões do Demolidor, ter a Jennifer Garner como Elektra e um elenco de peso, o filme foi um fracasso no cinema. Eles estavam planejando uma continuação à Century Fox, que graças a Deus não rolou, porque faziam 9 anos que eles não usavam Demolidor e os direitos acabaram voltando para Marvel, que agora sim produziu em 2015 uma série do Demolidor que é sensacional. I'm not seeking forgiveness for what I've done, Father. I'm asking forgiveness for what I'm about to do. I'm just trying to make my city a better place.
Vivido pelo Charlie Cox, o Demolidor, produzido pela Netflix e pela Marvel, foi um sucesso entre os fãs e já está prometido uma segunda temporada do Demolidor na Netflix e, é claro, outros derivados como a série da Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro e futuramente os Defensores. Bom, galera, esse foi mais um Kryptonita. Agora sim, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar aquele like, comentar que super-herói vocês querem ver aqui nos próximos programas, compartilhar, e é isso aí, aquela velha história, né? Eu vou nessa. Esse foi a história do Homem Sem Medo, um dos heróis mais legais da Marvel. Que bom que ele tá sendo bem trabalhado agora, né? Até semana que vem, tchau, tchau. Maldito rei do crime. Mal posso ver seus movimentos. Ai, carai.